Oiê! Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem na sua casa, né? Que Deus esteja aí ao seu lado sempre. Saiba que Ele sempre está ao seu lado, que Ele sempre está com os seus braços estendidos, pronto para nos abraçar, pronto para nos aconselhar, né? Precisamos entender isso, que o nosso Deus, Ele sempre está conosco, em todos os momentos das nossas vidas. Hoje eu trouxe para nós uma palavra que está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que fala sobre a cura do cego Bartimeu, né? E hoje nós vamos aprender, através dessa passagem, como tem sido a nossa visão, né? A nossa visão, ela tem sido mais física ou a nossa visão tem sido mais espiritual? A palavra de Deus nos diz assim, queridos: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Oh, maravilha! Queridos, como ele gritou, né? Ele gritou a primeira vez para chamar a atenção do mestre. E em meio àquela multidão, ele não deixou que nenhum daquele barulho calasse a voz dele. E a palavra de Deus fala que ele gritou mais alto ainda, dizendo: Jesus, né? Quando ele diz assim: filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. O cego Bartimeu, queridos, foi um homem curado por Jesus, né? Nesta passagem aqui pela cidade de Jericó. E apesar de Jesus ter curado outro cego também naquela mesma região, Bartimeu, ele ficou conhecido na história como o cego de Jericó. Em relação a toda essa história, nada se sabe muito sobre a vida de Bartimeu, além do que é revelado entre esses versículos aqui que eu li para vocês, né? Que o nome do pai dele era Timeu, e por isso ele era chamado de Bartimeu. E o interessante é que a Bíblia, ela explica se ele era, né, um cego de nascença ou se ficou cego no decorrer da vida. Aqui simplesmente, né, ele apresenta Bartimeu como um cego que mendigava na cidade de Jericó. E dentre essa história, meus queridos, dentro dessa passagem, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Uma delas é termos confiança. A lição sobre confiança. Em primeiro lugar, meus queridos, a cura desse cego de Jericó, ela nos ensina que uma situação difícil é um convite para a confiança no Senhor. Na sociedade judaica aqui, Bartimeu, ele estava no nível mais baixo, né, em sua posição de vida. A palavra de Deus fala que ele estava ali mendigando, mas ele não culpava ao Senhor por estar vivendo este momento.
né? Esse cego aqui de Jericó, ele enxergou que na pessoa de Cristo havia a sua restauração, que na pessoa de Cristo haveria um recomeço de vida para ele, né? Tanto é que Jesus o curou, Jesus o restaurou. Amados, você tem confiado no Senhor? Você tem entregado toda a sua situação aos pés do Senhor e confiado? Esse cego vivia uma vida desgraçada, se nós pararmos para pensar. Mendigava, dependendo daquilo que as pessoas davam para ele. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus, o filho de Davi. E quando ele viu a oportunidade, quando ele sabia que Jesus estava na cidade de Jericó, ele, em meio àquela multidão, ele gritou, ele clamou, e o Senhor restaurou a ele a visão. E eu creio fielmente que antes mesmo de Deus restaurar a visão dele, né, física, Deus já estava, ele já tinha, melhor dizendo, ele já tinha uma visão espiritual. Às vezes, o seu milagre ainda não chegou por falta de você não ter confiança no Senhor. Ou por a sua visão sempre estar somente aqui na visão terrena e não na visão espiritual. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui através da vida do cego Bartimeu é sobre perseverança. Oh, meu Deus, quantos de nós não perseveramos, desistimos, paramos no meio do caminho, né? E a história conta que Bartimeu mostra, né, que muitas vezes aquilo que já é difícil para ele poderia se tornar ainda pior, né? Porque era cego, dependia das esmolas para sobreviver, e se não bastasse isso, né, quando ele esteve ainda na presença do Senhor, era a única oportunidade dele, havia o quê? Uma multidão. Tanto é que a palavra fala aqui, né, que perguntou ao mestre se queria que calassem a boca dele. Olha o tanto de etapas, né, de coisas que esse cego enfrentou. E mesmo assim, ninguém conseguiu calar a boca dele. Porque ele gritou dizendo, filho de Davi, tenha pena de mim. Ele perseverou, né? Ele sabia, queridos, que nada iria intimidar o grito dele, que nada iria tirar a bênção dele, né? Porque ele cria, ele tirou a visão dele física e levou a visão dele espiritual, porque ele cria que Cristo poderia mudar a situação dele. E nesse ponto, na minha concepção, Bartimeu, ele se torna um homem de um exemplo tão prático e de um valor da fé, da perseverança. Outra lição aqui também, queridos, é sobre visão espiritual. Bartimeu aqui ele nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual, porque ele era fisicamente cego, mas espiritualmente ele enxergava mais do que toda aquela multidão que estava atrás de Jesus. Porque ele clamou, ele gritou pela compaixão do Senhor, né? Embora nós não saibamos o quanto ele compreendia o caráter da pessoa, do ministério de Cristo. Ele só entendia aquilo que ele ouvia, que Jesus, o Nazareno, estava ali operando milagres, operando maravilhas. Ou seja, queridos, outra lição que Bartimeu aqui nos ensina é sobre essa questão da visão espiritual. Tira a sua visão do físico e começa a enxergar espiritualmente. Por isso eu quero encerrar perguntando, como está a sua visão? A sua visão, ela está mais física nas coisas aqui dessa terra, ou a sua visão está mais espiritual?
A visão física, queridos, ela sempre vai nos limitar. Porém, a espiritual, queridos, sempre irá nos trazer algo além das nossas limitações. Sempre irá nos trazer fé e esperança. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que Deus venha nos estender a nossa visão nesta manhã. Oh, Pai amado e eterno, Senhor, primeiramente agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concede aqui nesta terra. Oh, Deus, nós aprendemos hoje através da Tua palavra, através da vida deste cego Bartimeu, Senhor, que ele entendia, ó Deus, que a visão física dele era limitada, mas ele tinha fé, ele tinha esperança, ele confiava no Deus, em Jesus, do qual ele estava escutando, e ali o Senhor manifestou da graça, o curando, Senhor, da visão, ó Pai. Deus, eu te peço, Senhor, tira, Senhor, as limitações da nossa visão, que os nossos olhos, ó Pai, possam enxergar as coisas espirituais e não somente as terrenas, Senhor. Restaura a nossa visão, ó Pai, para que possamos confiar, para que possamos perseverar, Senhor, e termos uma visão espiritual, olhando somente para o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esteja transmitindo essa mensagem de fé, de esperança, de coragem, de ensinamento às pessoas do seu contato. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu pedido de oração. Um beijo no seu coração, fique com Deus, na presença santa dele, e que o Senhor venha te dar um dia bom, perfeito e agradável. Fique com Deus e até amanhã.